Olá, bom dia. 8h35. Essa é a sua rádio TanilSantos.com. Também estamos no Facebook, no YouTube, nas maiores plataformas de rádio do planeta. Se você ouve tudo rádios, Rádiosnet, radios.com.br, lá você nos ouve, nos vê, nos assiste, nos encontra ao lado das maiores rádios do planeta. Então você já sabe, a partir de agora, inclusive, se inscreva no nosso canal. Potencialmente você recebe lá todas as sinalizações das nossas programações, dos nossos programas, vídeos e tudo aquilo que a gente coloca no ar para você e fazendo parte também da família Rádio Star News. Você sugere pautas e em breve novidades, hein? Nós vamos aqui instituir prêmios para os nossos participantes, ouvintes. Inscreva-se no canal, é de graça e mais ainda, né? Peço para segurar um pouquinho mais em relação ao aplicativo, a gente está numa mudança gigante aqui da plataforma para que nós possamos colocar você novamente com o nosso aplicativo. Tem ele aí funcionando, mas esse momento só para iOS, em breve, melhor, para Android, não para iOS. Em breve voltarão as duas plataformas, iOS e também Android. Hoje, quarta-feira, 9 de abril, parabéns a Cubatão, aí a cidade que é a primeira cidade que desce a serra a ser recebido turista. Aqui é uma cidade que até outro dia não era reconhecida como estância balneária ou cidade turística. Balneária não pode ser porque não tem praia, né? Mas agora já o governo promete consertar o erro, né? Cubatão será conhecida como uma cidade ecologicamente trabalhada para isso e para um turismo ecológico. Então, o prefeito César Nascimento diz que Cubatão tem futuro para frente, né? Espero que ele possa produzir esses efeitos junto com os cubatenses, uma cidade que merece todo o nosso respeito. Já teve o maior PIB, né, da região, um dos maiores do país, e nos últimos anos foi meio que abandonado. Vamos torcer para que Cubatão reveja isso na sua história. Hoje também Dia Nacional da Biblioteca. Bons tempos que eu, na escola, fugia para uma biblioteca para fazer pesquisa, né? Aquele que não tinha aquela barça enorme em casa, ia na biblioteca, conseguia fazer os seus trabalhos, e era importante também. E hoje, já que nós estamos no momento Trump de ser, né? Hoje é Dia Mundial, ou melhor, Dia Nacional, e alguns lugares comemoram o Dia Nacional e Dia Mundial do Aço, né? E os norte-americanos compram muito nosso aço, nosso alumínio, aquela taxinha pequena de apenas 25%, que, segundo os norte-americanos, é apenas simbólica para eles, né? Mas para nós não é tanto assim, não. Então, a partir de agora, nós estamos com o ponto a ponto, hoje com um tema bastante recorrente, dos temas, mas a crise de saúde mental que assola o nosso país e tem o maior número de afastamentos nos últimos 10 anos. Você conhece alguém que já teve problemas desta monta? Você conhece alguém que já foi afastado do trabalho, mesmo do cotidiano da sua vida normal, e enfrentou problemas de relacionamento na sua empresa, na escola, qualquer lugar? Com certeza, sim. Você deve ter dito aí, Eduardo, sim, eu também, alguns, né? É tratável? Vamos discutir isso com um profissional aqui e vamos tratar também com os nossos convidados. Já pegando um bom dia aqui, primeiramente, da Virgínia, para passar o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News e dando um bom dia nessa quarta-feira ensolarada, mas se acalma, né? Como diria o baiano Chavesh, que segundo informações do Instituto Nacional de Clima, né, o IMET, teremos uma frente fria, não tão fria, mas com chuvas e possibilidade de chuvas torrenciais no sudeste do país. Isso inclui o estado de São Paulo. Bom dia, Virgínia. Nosso WhatsApp, por gentileza. Bom dia. 13 99805-8709, 13 99805-8709. É isso aí, já mandando um abraço para a família do senhor Antônio Sanches do Guarujá, a sua esposa e o seu filho Luiz, que está na Austrália, né? Ele me pergunta aqui se há possibilidade de um dia fazermos um programa para falar de relacionamentos aí de Brasil com países como a Austrália, que segundo ele recebe muito bem os brasileiros e o filho está lá agora. Esteve na Irlanda e agora está fazendo estágio na Austrália. É verdade, eu ia perguntar. Ele não estava na Irlanda, agora nesse momento está na Austrália. Recentemente, nós recebemos um convidado aqui, o Rafael Moreira, que esteve na Austrália, dizendo que realmente é um país extremamente progressista hoje. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados. Fábio Leal, palestrante e também vai falar em muito, autoconhecimento, e também vai falar muito, que precisamos fazer para nos encontrarmos no melhor estágio das nossas vidas. Estágio. Fábio, obrigado mais uma vez pela presença, por trazer a sua expertise e o seu conhecimento para nós e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, eu agradeço bastante a você, a todos. E gostei do visual, viu? Gostou? Gostei do visual. Acho um visual bacana. É um cap europeu, né? É. E um parabéns especial ao pessoal de Cubatão. Né? Isso. Já enfrentou, sendo considerada a capital mundial da poluição, onde várias pessoas tinham problemas de saúde, crianças nasciam com degenerações graves, né, cerebrais, e foi uma vitória de Cubatão e, com certeza, um trabalho psicológico muito bem feito e muito forte. Frutos, com certeza, de uma política naquele momento de saúde mais indicada, né, Fábio? É verdade. Eu lembro muito bem do meu pai,
um engenheiro químico das indústrias de Cubatão. Olha aí. Chegando em casa, aquele cheiro de enxofre, aquele peso no uniforme de trabalhar numa região extremamente poluidora. Sim. E quando hoje nós recebemos e lemos uma notícia sobre Cubatão, uma cidade ecológica, uma cidade com meio ambiente, e também quando a gente está passando, vindo a serra, descendo, vendo, por exemplo, os flamingos. Os guarás vermelhos, né? Os guarás, isso. Os guarás vermelhos. Os guarás vermelhos é muito... Que não são vermelhos no nascimento, né? Não, por causa da alimentação deles. Isso. Você veja que o nosso outro convidado é um criador de guarás. Então, é gratificante, né? Nossa geração que viu toda aquela poluição, quando a gente percebia as chaminés, aquela fumaceira toda. Exato. E hoje você... O incêndio da Vila São José, a antiga Vila Socó, que foi triste, também retrato de um abandono na ocasião e para o mundo inteiro, né? Muitas mortes, então... E hoje vir pela estrada e ver isso tudo e saber dessa notícia é bom demais, né? E tem um passeiozinho de tirolesa, Virgínia, que dá para fazer. Eu mando qualquer um na minha frente. Não precisa mandar o Marcos Storti, que diz que ele é bastante corajoso, né? Tirolesa, você sai de São Bernardo e vem aqui embaixo, em Cubatão. Só não garantir de chegar ao final, né? Brincadeira à parte, né? Mas tem aquela garantia de que da origem ao destino você não vai pensar em outra coisa. Não. A não ser da segurança. Né? E se você levar um gravador, uma câmera, né, com certeza você vai xingar toda a geração da sua família o tempo todo, porque com certeza olhando para baixo em uma certa velocidade, você fica imaginando que acabou tudo, né? Estou chegando ao meu fim. Brincadeiras à parte, é um passeio lindíssimo. Esse passeio de tirolesa lá do alto da Serra, São Bernardo, aqui a Cubatão, né? Senhor Marcos Storti, popcorn, pode chamar assim? Não, né? Good morning. Good morning. O senhor conhece que a alimentação dos... Gostei, hein? Os guarás não nascem vermelhos, mas por comer, né? A alimentação deles é que produz o pigmento e os transforma em vermelhos. Isso, crustáceos, basicamente. Exato, né? Agora, existem outros guarás e tem um que todo mundo quer ter no bolso. O lobo-guará. Só que esse não é vermelho. Pois mas todo mundo quer ter esse lobinho-guará no bolso. Né? Faz tempo que eu não vejo. Qual foi a última vez que você viu um lobo-guará? Esse, para mim, está em extinção. Ele está em extinção. Eu não tenho visto também, não, viu? Que é nativo da nossa serra aqui também, né? Exato. Principalmente aqui no Vale do Paraíba, na região da Serra da Mantiqueira, você tem, que a gente chama até de lobinho, né? Porque o porte físico dele é um pouco menor comparado com os lobos europeus e caucasianos, né? Que são de maior porte, né? Mas são animais muito interessantes, viu? Quem se interessa aí por um exemplo de sociedade organizada, pensa nos lobos, certo? Porque eles têm uma condição bastante interessante, né? A nossa fauna, flora, a nossa vegetação, as nossas matas produzem espécimes que temos que cultivá-las e mantê-las e preservá-las para elas não irem à extinção. Isso, essa convivência com a natureza e o ambiente, né, Fábio, traz para o ser humano uma integração que faz bem para a cabeça, faz bem para o ser humano. E eu tenho visto um movimento contrário outrora. Outrora é o seguinte, eu venho do norte e nordeste, ou eu venho do interior, eu vou para a grande capital. Hoje a gente percebe que cresceu demais. Eu tenho visto alguns vídeos no YouTube de famílias, casais, vendendo tudo que tem, até uma boa vida, comprando um motorhome, um sítio, uma chácara no interior, no alto da serra, dizendo o seguinte: cansei da vida em grandes centros, não quero ficar rico, quero ter saúde, quero ter uma felicidade, quero conviver com a minha família, com os meus amigos, tendo momentos de lazer e não passando horas no trânsito, sendo xingado ou xingando, ou vendo violência a todo tempo. As pessoas que têm condição têm feito, mas pessoas até que não têm essa condição tão expressiva, tem buscado isso, Fábio, principalmente por seu controle emocional e dizem para ter uma vida mais saudável. Mas precisa buscar. Nós estamos precisando urgentemente do escape. O que, na verdade, chamamos de escape, mas isso é algo natural no ser humano. O ser humano é para o meio ambiente e é do meio ambiente. Então, essa semana eu estava conversando com a minha esposa a respeito do quanto de barulho que a gente passa sem perceber e que já está dentro da gente. Exato. Então, eu moro, por exemplo, uma quadra da praia, atrás de uma escola que inaugurou ano passado. Então, eu tenho o barulho da escola o dia inteiro
dentro de casa. Você gosta de criança? Gosto dos outros, mas gosto muito de criança, porque eu tenho aquele gosto de estar do lado da criança. Sim. Mas depende muito qual é o comportamento. Exato. Porque o comportamento da criança hoje, ele não é um comportamento normal, ele é um comportamento... alguns até falam, não, mas isso é mimimi do jovem, mimimi da criança, é por causa dos pais. E isso aí, se você perceber, não para fugir tanto do assunto assim, mas é importante, hoje o adulto, ele não é um adulto somente, ele é um adulto criança, o adulto hoje ele quer ser jovem. Então o que acontece? Como é que a criança vai ter reflexo, vai buscar referência de um adulto, se o próprio adulto hoje quer ser jovem? Então você vê, por exemplo, que pais deixaram de ser pais para serem jogadores de videogame. Como é que a criança vai ter essa referência? Mas voltando ao assunto do estresse, do dia a dia, do meio ambiente, por exemplo, eu tenho então um barulho de uma escola particular, uma escola que não é barata, que você pensa que a educação é maior. Não, não é. É gritaria o dia inteiro. E quando cessa isso, por volta das 7 horas da noite, você começa a escutar o barulho, por exemplo, das pessoas na praia, nos quiosques. Se você pegar um final de semana, no sábado de manhã, eu escuto máquina VAP o dia inteiro. Nossa. Não é só de manhã. É o dia inteiro. No domingo, você tem, por exemplo, corrida na praia, maratona disso, maratona daquilo, que é importantíssimo para a saúde. Sim. Mas onde eu quero chegar? No densamento. Exato. A densidade. A quantidade de pessoas pelo mesmo metro quadrado. E aí você vê a verticalização de Santos. Exato. Então, como é que você consegue ter um minuto de paz? Vamos falar diferente. Como a gente consegue ter o segundo de paz? Sim. Sim, em todos os momentos você tem ruído. Exato. Então faz com que a pessoa realmente, eu vou passar o final de semana no litoral. Estamos no litoral, mas a gente costumeiramente fala que o litoral norte é o nosso litoral. Não vamos pôr o litoral. Vai chegar lá, o que você vai ter? Você vai passar por um estresse enorme, por causa da quantidade de carros na estrada. A hora que você chega, você já pega, por exemplo, um trânsito para entrar naquela praia. Sim. Quando você vai para a praia, você tem o quê? As caixinhas de som. Quando não, o queijo quente, camarão isso. Então, a gente está pedindo, o nosso corpo está pedindo paz. Nosso corpo está pedindo silêncio. E onde você vai buscar isso? Você vai buscar isso em regiões menos densas. Para que você não tenha estresse. Para que você relaxe, pelo menos, no teu final de semana. Exato. Somente que mesmo que você vá para qualquer outro lado, você vai pegar uma estrada. Então, o corpo está pedindo isso. A mente está pedindo sossego. A mente está pedindo para desacelerar. E a palavra é essa. A nossa mente está pedindo para desacelerar. E a gente precisa, senão o colapso vai ser muito maior do que hoje nós já temos. A gente já percebe isso. Eu vou por intervalo, mas só dando também perguntando para o Marcos Stort, que é um professor universitário, além de ser um engenheiro. Viu, Amanda? Amanda perguntou se você era psicólogo, né? O Fábio Rodrigues Leal, psicanalista, né? Para enfrentar aqui conosco esse desafio de falar sobre esse tema. Mas, por exemplo, Marcos, quando a gente fala em... Você vive e convive com dois ambientes completamente distintos, mas, ao mesmo tempo, eles se fundem na seguinte questão. Quando você fala num canteiro de obras, você tem lá sons durante o dia inteiro, dos mais diferentes. Corta, martela, quebra, coloca, tira, parafusa. Não importa a dimensão da obra, você vai ter a emissão de sons e barulhos. Numa universidade, é um lugar pouco requisitado para quem quer silêncio. Pelo contrário, você vai entrar com barulho e vai sair com barulho. Isso que o Fábio colocou, o corpo sugere, a mente pede, os hábitos mudaram demais. Eu me recordo de criança, meus 14, 15 anos, hábitos completamente diferentes de hoje, do próprio jovem hoje, que é tudo cercado de tecnologia, ele se tranca num quarto, na frente de um computador ou de um smartphone, e aí é aquilo, o próprio professor, ele chega em uma universidade, dependendo se ele vai dar aula no período noturno, né, ele já chega a gastar e cansar. Que energia, que modelo e que orientação você passaria para aquele que tem que enfrentar isso, você que já tem essa experiência? Bom, você não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, fazer uma obra, efetivamente, você vai gerar ruídos, né?
esses ruídos, obviamente, também tem que estar dentro de um parâmetro. Você não tem, vamos dizer, você não pode exagerar nessa situação, porque nós temos uma legislação sobre isso. Nós não temos um mapa de ruídos como existem em cidades como, por exemplo, na Europa, tá? Onde você já tem a cidade como um todo mapeada, que seria como uma planta genérica que nós temos de edificações, né? Onde você tem níveis de tolerância de ruído que podem ser emitidos, né? Pô, numa obra, obviamente, você tem alguns ruídos que são notadamente muito agudos, né? Pô, como uma serra elétrica, alguma coisa nesse sentido, um caminhão de concreto, um caminhão betoneira, quando ele está acelerando a sua mistura, mas o ruído ele vai persistir para quem estiver naquele entorno. Tá? Se me permite, apesar da mudança, os bate-estacas também no início da obra, que já melhoraram muito. Na realidade, é um tipo de fundação, existem outras formas de fazer. Né? Nós aqui em Santos temos utilizado basicamente esse processo, porque é o processo que tem sido mais adequado para a condição de solo que nós temos. Né, mas isso está dentro de Você imagine morar do lado, você começa assim. Aqui em Santos. Se a sua cabeça estivesse afundando junto, né? Como nós já somos a cidade mais adensada. Mas é uma necessidade para alcançar as construções com qualidade. E vamos continuar, porque a cidade já é adensada verticalmente e vai continuar sendo. Eu já repeti isso aqui algumas vezes. Basta a gente andar, não tem uma esquina que você não vai ver. Uma demolição já é feita de algumas edificações existentes. É uma tendência natural. E vai haver construção. Tá? Isso é uma demanda. Né, pô? Quando a gente fala em escolas, né, o que nós observamos hoje é que existe um nível de ruído muito maior do que nós tínhamos, apesar que toda criança tem energia, essa energia tem que ser dispersada, né? Eu acho que crianças apáticas nenhum de nós quer, né? Não tem, ela está doente. Uma criança que não corre e que não grita, obviamente, ela não está se sentindo bem, né? Faz parte dela, né? Mas o que a gente observa é que isso persiste, e isso persiste mesmo dentro do ambiente de uma universidade, né? Então, o que você consegue ter o ruído desgasta. Né? Eu tenho me debruçado nessa área de atuação de redução de ruído, quando eu ainda estava ligado na indústria, de desenvolvimento de produtos para atenuação de ruído, somente ruído de impacto. Né? Pois não. Ruído de impacto 2 horas da manhã, você está dormindo, vem o cachorrinho, ele vai fazer xixi. Ele voltou de fazer xixi, e você não está dormindo. Tá? Isso é ruído de impacto, né? Ou seja, reverbera pela estrutura como um todo, você hoje tem procedimentos para isso, tem normas estabelecidas para isso, e obviamente ninguém quer que é a maior causa de desconforto que você tem. Né? Aí junto com isso você tem o ruído aéreo é isso que nós estamos fazendo agora, né? Falando, reproduzindo o som em alta velocidade. De cima, dançarino. Aí é impacto ainda, né, pô? Ele está. Não tem jeito, né, pô? Então, o ruído sempre vai ser incômodo. Todos nós já tivemos o desconforto de estar num restaurante e querer ir embora do restaurante, que você não consegue sequer comer direito, porque o nível de ruído te estressa, né? Óbvio. O ruído é para o ser humano um sinal de alerta. E nós não podemos estar alerta 100% do tempo. Né? Precisamos ter esse processo. Dentro da sala de aula, o que acontece é que aí você tem que conduzir o processo. Né, pô? Não adianta. Né? É uma coisa que eu brinco muito com as pessoas, às vezes, perguntando, temos alguém aqui que é paulistano? Nasceu em São Paulo? Não, nasci aqui em Santos mesmo. Virgínia? Também. Em Santos também. Nós temos um lema na bandeira de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Alguém lembra qual é, não? Agora... Ducor, não ducor, que em latim significa conduzo, não sou conduzido. Perfeito. Ou seja, há 454 anos atrás, ou mais, né? Um pouco 472 anos atrás, e esse lema já está na bandeira do nosso estado de São Paulo. Então, nós temos que conduzir esse processo também, naquilo que está sob o nosso controle. Né, pô? E, obviamente, como cidadão, nós entendermos que todo adensamento vai gerar uma circunstância de mais desconforto, principalmente quanto ao aspecto de ruído. Pensando que hoje, inclusive, vamos dizer, a área de cada apartamento
reduziu de forma significativa. Sim, sim. Então, você tem, óbvio que entre apartamentos você tem uma exigência de tipo de parede, de atenuação de ruído de impacto, de ruído aéreo, para que você não tenha, né? Mas dentro do seu próprio apartamento, não. E, obviamente, como nós temos uma coisa chamada ser humano, que gosta de levar sua caixinha de som para a praia, às vezes gosta de ter uma caixona de som dentro do próprio apartamento, né, com um gênero musical muito discutível quanto ao gosto, e quer compartilhar esse gosto com todo mundo. Então, aí temos para isso existe a legislação, não tem outro jeito. Aí, infelizmente, nós temos que recorrer a uma coisa que me incomoda muito, que é a falta de educação e a tendência à judicialização de quase tudo. Então, o Fábio quer acrescentar, né, Fábio? Desculpa te cortar. Referente a essa escola, estamos falando de educação, então acredito que seria um dos, se não os pais, mas a escola, nosso maior exemplo, nossa fonte de conhecimento. A prefeitura foi no meu apartamento para fazer a medição do ruído, que essa escola causa em torno de 92 decibéis, onde a legislação, se eu não me engano, são 70 decibéis. Isso tem um processo correndo já, a prefeitura já chamou a escola para conversar, que ela tem que diminuir o ruído, mas nós estamos falando de escola. E quem deveria dar o exemplo para aquelas crianças que estão correndo e gritando, que elas precisam realmente soltar toda aquela energia, é a própria escola. Então, como é que a escola não faz isso? A gente tem uma noção, porque as salas de aula são todas de vidro, que o ruído dentro da sala de aula não existe. Mas a hora que soltam essas crianças... Elas extravasam, né? Elas extravasam, e aí você percebe vários tipos de agressões entre elas, que são agressões de criança. Sim. Mas existe o porquê disso. Será que esse estresse está saindo da onde? Será que a educação nessa escola não deveria ser um pouquinho mais afinada para que possa ensinar que ali tem vizinho? Sim. Ou ali tem o seu próprio companheiro do lado, e se você gritar pode causar alguma coisa? Então, eu acho que a gente entra muito no que ele estava falando a respeito da educação e na construção. Uma escola que tem 1 ano e meio construído. Será que isso não poderia ser visto antes? Você está colocando uma escola aí de 3, 4 andares no meio de um bairro residencial. Então, eu não posso nem criticar a prefeitura, porque na prefeitura a gente tem o processo correndo. Na realidade, quando você né, apresenta um projeto, ele atende os parâmetros. Né? É um projeto, é uma edificação, né? Não é a ocupação da edificação. Né? Quem você coloca lá dentro muda o contexto. Marcos, né? Quando você falar em instalação, por exemplo, Martim Polilho, você vê que recentemente, quase 5 anos para aprovação do projeto do novo shopping ali no Jabaquara, você tem vários laudos que são emitidos, várias licenças para que isso possa, inclusive, de impacto para a região. Seja ele no trânsito, seja ele na questão sonora, seja ele na movimentação de pessoas. Para uma escola, não vou dizer que a escola é um shopping, mas não tem ali que também se pensar... Olha, o que provavelmente eles fizeram foi realmente conter esse ruído para as salas de aula. Né? Agora, os pátios abertos, ou eles partem... Tem duas maneiras. Né? Você pode fazer uma contenção. Um exemplo clássico que nós temos aqui, a nossa concha acústica, ali no Canal 3. Ela não nasceu com aquela contenção que você tem. Né? As ondas sonoras, vidro, né? Elas irradiam como se fosse em ondas. Né? Elas são concêntricas, elas vão, obviamente. Quando eu crio uma condição de barreira numa determinada altura, e nós vemos isso, inclusive, em estradas, né? Porque você tem um ruído constante, você cria esse bloqueio e essa onda sonora volta para aquele próprio lugar e não reverbera para aquele... a finalidade dela na prática, né? Pois é, aí tem esse outro lado. Eu não sou engenheiro, nem arquiteto, mas eu comungo da sua opinião, mas eu já ouvi especialistas em acústica dizendo que ela deveria ser feita ao contrário, voltada para o oceano e não para a avenida e para os prédios. Agora, quando você fala numa escola, a escola poderia tomar, aspas, uma solução para o efeito, que eu não sou muito favorável. Eu gosto da solução para a causa. Né? A solução para a causa, nesse caso, é uma melhor disciplina quando você está conduzindo esse negócio escola. A solução para o efeito, eles criarem algum tipo de barreira para minimizar e diminuir esse nível de ruído
a um aspecto que hoje a nossa legislação considera como tolerável, né? Que mesmo assim não é um patamar tão pequeno assim, né? Porque o problema maior do ruído, principalmente o ruído continuado, é que ele gera desconforto, né? Gera bastante desconforto. E esse desconforto, aí já é a praia do nosso amigo aqui, pode gerar doenças, né? É onde eu estou pronto para falar. Eu vou pedir a sua licença, o seu entendimento do Marcos também. Eu vou rápido intervalo, só deixando no ar aqui também. Deixa eu mandar um abraço para a dona Amália, também para o Carlos Eduardo, que já está mandando um bom dia aqui. Diz que hoje não vai poder acompanhar o programa inteiro, pois tem reunião. Você já está no interior, né, Carlão? Ele está lá em Campinas, Rio de Campinas, mais um abraço, parabenizando sempre os temas e dando parabéns no programa de ontem, uma aula falando sobre portos e infraestrutura. A gente sempre aprende um pouco com os nossos convidados aqui também, né? Deixa eu mandar um abraço também para a dona Rita, que está mandando um abraço da Encruzilhada, dizendo que a situação na cidade só tende a piorar, porque as casas vão sumindo e os prédios vão surgindo e mais pessoas. Ela fala que esse é o famoso adensamento imobiliário, né, que a cidade vai sofrer, e ela já pensa mesmo em mudar para o interior. Seu esposo, inclusive, tem problemas de saúde, e ela só cita aqui, Eduardo, lembre-se que a cidade é uma cidade que diz que era voltada para os idosos. Pelo contrário, hoje os idosos eles sofrem em morar aqui. O trânsito é muito preocupante, é violento, o número de assaltos é crescente, e quando vocês estão falando ruído, barulhos, só tem aumentado. Então, fica a minha pergunta, o que fazer nessa situação onde só pensam no progresso e principalmente na ponta, que é o lucro, o dinheiro? Uma boa colocação que a senhora faz, né? Mas eu só vou deixar no ar aqui para voltar depois de intervalo, porque muita gente me pergunta assim, o que é norma regulamentadora número 1, NR01? É a norma que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde do trabalho no Brasil. Ela é base das normas de segurança e saúde do trabalho, que é a SST, e ela é obrigatória para as empresas e colaboradores. Por exemplo, qual é o objetivo dela? Garantir a proteção dos profissionais por meio de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Quem se aplica, né? Empresas e colaboradores urbanos e rurais, incluindo órgãos públicos. Responsabilidades, define responsabilidades de empregadores e empregados. Principais exigências, elaborar e manter documentos de gestão de riscos e programas de gerenciamento de riscos. Atualizações. As mais recentes, ou a mais recente atualização publicada, em agosto de 2024, que inclui riscos psicossociais, né? E aí nós vamos falar muito sobre isso, e aí a Amanda que perguntou sobre a NR01, está esperta você, Amanda. Ela foi criada em 1978 pelo Ministério do Trabalho e Emprego e passou por diversas atualizações, né? Por exemplo, avaliar e mitigar riscos psicossociais, proteger os trabalhadores contra fatores como assédio moral, pressão excessiva e ambientes tóxicos, identificar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, e por aí vai. A gente vai ao rápido intervalo, e aí o Fábio e o Marcos vão comentar esse tema e depois outros também, para que a gente possa fazer com que o programa renda bastante hoje com muita informação. Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você quer importar e exportar, quer fazer a sua logística com uma empresa séria que tem todo o comprometimento e não ser apenas uma empresa que vai fazê-lo. Ela quer se envolver nesse processo todo e ser sua parceira comercial. Em Muniz Logística, soluções em comércio exterior, 13-499-8686. Agora, já que a gente falou em morar, se você quer vir morar em Santos, você tem que procurar uma construtora que pense na qualidade construtiva, na entrega. Eu estou passando problemas com isso, com esse sentido, né? E não é com a EG Plus, porque a EG Plus pensa no antes, no durante e no depois. Então, te dou duas dicas. Residencial Ilha de Paros, né? Vai ser erguido na Epitácio Pessoa 111, e o Bali, né? O Bali está sendo erguido na próxima com espaços muito privilegiados aí para você curtir com a sua família. Contacte aí a EG Plus, dá para comprar, por exemplo, no Ilha de Paros agora, praticamente o preço da planta, do lançamento, hein? É muito fácil, como o Bali também você corra e faz negócio a partir aí de um preço campeão de mercado para comprar de uma construtora que, olha, tem qualidade literalmente. Então já sabe, EG Plus e EG Life. A EG Life, por exemplo, está aí com o processo construtivo do Piazza Torino na João Freire 363, um conceito smart, são apartamentos menores, mas super aproveitáveis, sem aquele monte de corredor para te atrapalhar, por um preço também campeão. Você vai comprar uma unidade ali por menos de R$400 mil. Corra, que são as últimas unidades. E tem o último lançamento que vai ser feito em breve, né? O último não, né? O penúltimo, sempre vem um depois.
que será o Palácio de Nápoles, na Campos Melo, esquina da Campos Melo, com a Rodrigues Alves, inclusive incluindo aí no programa Minha Casa e Minha Vida. Olha que legal para você comprar o seu imóvel também. Já fez a declaração de imposto de renda, Fábio? Já fiz. Olha aí. Já fiz. Brasileiro organizado, né? Para esse aqui, a bandeira que o Marcos Stortz lembrou, tem que falar. Eu não sou muito, eu confesso que eu não sou adepto desse negócio de frases e bandeira. Por mim, eu tiraria a frase, ou as palavras, melhor dizendo, que estão na ordem e progresso. Ninguém vê essa frase. Ou melhor, essas duas palavras. Ninguém vê. Né? Tem gente até que brinca e diz assim, ó, desordem e bagunça geral. E a gente vive assim. Então, mas aí continuaria a frase. Não, mas eu sou favorável a retirar, porque ordem e progresso só está na bandeira, para muitos casos. Mas não vai colocar a frase em inglês, não, né? Não. Eu deixa assim, deixa só. Eu acho aquela bandeira da época do Império até mais bonita, né? Bem bonita, né? Aquela era bonitona, né? Se bem que tem gente que vai falar assim, Estados Unidos, o Brasil, aí vai falar que tô querendo. Não, nada disso. Mas deixa para outro dia a gente comentar isso, né? Mas também falar, já fez a declaração de imposto de renda, mestre? Ainda não, porque está dentro do meu prazo, mas eu... O senhor tem até o dia do aniversário da Virgínia para entregar a declaração. Que dia 31 de maio? Não, dia 30 de maio. Você sabe que eu não falei... A receita deve ter 30 de maio, se você deixar para dia 30 de maio. Errado. Eu sei o que você passa, porque minha esposa também faz aniversário no dia 30 de maio. Bem. A Virgínia é uma grande companheira, é uma parceirona, ela até faz papel de psicóloga, psiquiatra, psicanalista, porque ontem eu perguntava aqui para o Marcos Muniz, quem é que dá a última palavra na sua casa onde só tem mulheres, sua esposa, suas 2 filhas e 2 cachorrinhas? Ele falou, já vou, querida. É a última palavra dele, é sério. Agora, imposto de renda, hein, gente? Eu estou lá como vice-presidente do Educandário Anália Franco e peço que vocês façam a sua doação como pessoa física, para que isso obviamente, no modelo no modelo completo, né? Não é onde você pode deduzir 6% de renúncia fiscal, e é uma coisa relativamente simples de ser feita, é um imposto que você já vai pagar. Essa palavra, renúncia fiscal. Mas é o termo que se faz para essa doação, né? Juridicamente, dentro do contexto da Receita Federal, o governo entende isso como... Vai aparecer algum iluminado dizendo que o governo perde com isso. Pode até acontecer, mas está previsto para esse aspecto de você fazer a doação, né? Deve ser feito. O imposto que você já vai pagar, né? Você poder direcionar isso a uma entidade que já está aí há mais de 100 anos lutando com essa situação, que é exatamente cuidar de crianças de cerca de 4 meses até 6 anos incompletos. Né? E nós temos cerca de 300 crianças hoje dentro da instituição, com toda a infraestrutura, com todas as refeições, com ocupação praticamente o dia inteiro. Então, é uma luta cotidiana, onde toda ajuda é necessária, e isso está nas mãos de quem vai fazer a declaração como pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica tem um outro timing, tem uma outra data, que também pode fazer a sua doação, mas normalmente a pessoa jurídica ela já tem aspectos mais específicos para quem doar, já é um aspecto de negócio propriamente dito, né? Aí é modelo de declaração de lucro, né? E 4% de possibilidade de doação, né? Então eu peço a todo mundo que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, que lembre de fazer essa doação a essa instituição emblemática da cidade de Santos, que é o nosso Educandário Anália Franco. É isso aí, muito bem colocado. Ô, dona Ana, o senhor está perguntando aqui se eu posso passar o contato do Fábio? Devo passar o contato, né? Eu vou passar aqui www.fabiolealpsicanalista.com e o outro, ele, né? Senão vai fabioleal@gmail.com. Pode passar o teu telefone também? Pode. Sem problema? Sem problema. Para quem está de fora, a gente vai até na Rússia, eu acho que até o presidente lá está precisando de um psicanalista para entender algumas questões, né? Inclusive, ele fez um comentário muito triste anteontem em relação aí à Ucrânia. Eu não sei se ele confunde que lá existem pessoas, seres humanos também, que têm inclusive descendência russa, né? Eu acho que ele esquece disso, mas vai ficar para outro capítulo da história, infelizmente. Mas você tem ali o 13997715654. Se você estiver fora aqui do país, inclusive, você vai colocar o mais o 55 na frente, 13, que é o código de área aqui do litoral,
9977, então é 9977 15654. Fábio Rodrigues Leal, psicanalista aqui no programa. E também lembrando, M. Rocha Contabilidade. Pra você não ficar com problemas emocionais e psicológicos, faça a declaração direitinho, né? Ou então entregue para a M. Rocha Contabilidade, sua parceira, departamento contábil, tributação, planejamento tributário, abertura e encerramento de empresa, pelo 3022-3942, atende o Brasil inteiro. Agora, se você quer entender-se um pouco mais, como o show Marcos Stort já fez, inclusive com a esposa, eles já fizeram, né? Já fez mapa astral, mapa astrológico, mapa para nascimento, Fábio? Não fiz ainda não. Vou saber dessa experiência. Como um excelente psicanalista que você é, eu sugiro que você faça também, vai te ajudar muito. Eu não acreditava em nada disso, era um set, né, em relação, mas meu querido Jorge, né, a Márcia Bernardo, a gente fizeram o convite, e é batata. Ah, mas é batata. É você ali, não vou usar aquele termo chulo que o pessoal usa, né? Mas é batata. Quer fazer seu mapa de nascimento, mapa astrológico, ele é um desenho, aquilo não é achismo, é um estudo, leva um bom tempo para fazê-lo. Você pode fazer com o Jorge, pioneiro aqui, a Escola Cientista Pioneira em Santos. Ligue lá, 13-997-467839, fale com a Jaqueline, 13-997-467839. Tem os cursos, né, de astrologia, vários cursos que você tem lá, e tem a excursão no Fenômeno do Algodão lá em Votuporanga, que é longe para Dedéu. Se tropeçar em Votuporanga, você quer ir em Mato Grosso. Então, é deixar bem claro onde você é longe. Nas barrancas do Rio Paraná. Mas vale a pena pra caramba, viu? O Fenômeno do Algodão é um negócio que eu fui a convite do Jorge. Fui intrigado de sair pior ainda, né? Porque não tem furo, não tem janelinha, não tem nada embaixo. Você sabe que eu quase fui jogado fora lá, mas o pessoal educado não fez isso, né? Mas eu procurei identificar, não tem lá, você não acha nada dizendo, não é por baixo, não tem nada, tem espaço vazio. Já foi no Fenômeno do Algodão? Não, foi não. Já foi? Não conheço. Votuporanga, Jorge leva as pessoas daqui lá, ônibus vão lotados. Tá aí a dica também, Fenômeno do Algodão, com a Escola Santista lá, ligue 3394-9714. Virgínia, rápido intervalo e a gente volta. Diga lá, Virgínia. Eu tenho mais, mas vou deixá-las para submetê-las ao segundo bloco. Diga lá. Dininha Couto, bom dia, amigos. Marilda Larrubia Cerquetani, bom dia. Ótima psicóloga. Ótimo, excelente. Beijo no coração da Marilda, grande figura. Excelente entrevistas. Vou iniciar atendimento online, mas vou assistir o programa depois. Muita luz. Márcia Gouveia, Eduardo Lucas, Virgínia, Fábio e Marcos, muito bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim. Nasceu meu primeiro neto, Henrico. Opa. Que seja um dia abençoado e especial para todos. Abraço. Márcia, um beijo no seu coração, um beijão aí para o seu neto, primeiro neto, Henrico. Nome bonito, né? E que ele possa ser aí pujante em todas as suas ideias e vontades e formações da sua vida. A gente está precisando de pessoas com energias positivas, né? E a Marilda é grande profissional, parceirona do programa, sempre nos elogia, sempre nos ajuda e constrói programas importantes. E ela até poderia participar conosco se tivesse tempo. Ela ficou encantada, falou assim, pô, seria um prazer fazer o programa. Já ouvi muito falar do Fábio, mas está aí a Marilda também, grande figura, grande profissional, Marilda Larrubia Cerquetani. Ela e o marido adoram uma aventura. Nossa, falou em jipe, entrar na selva amazônica e mata com ela mesma, porque ela tem a cabeça boa, o marido também se entende bem. Rápido intervalo, a gente volta já para falar desses e outros assuntos também. O Fábio até nos mandou uma matéria aqui do G1, bastante interessante, e eu reproduzo ela para você aqui no programa. Já volto já, às 9h14, o tempo está voando. Voltamos já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança.
Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Ingeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Marketing de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa ponto a ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E
E tem outros países aí também, que eu estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h20, aqui recebendo hoje Fábio Leal, palestrante, autoconhecimento, também psicanalista conosco aqui. Fábio Rodrigues Leal, bonito, hein? Rodrigues Leal. Seria de origem japonesa, Marcos Storti? Não se esqueça que tem muita coisa de influência portuguesa no Japão. O próprio tempurá. É português, né? Ou não para nós aqui o tempo dirá. É português, né? Lembre-se que é uma sociedade extremamente fechada. O único país que conseguiu se adentrar e se alojar no Japão foram os portugueses através dos jesuítas. Eles influenciaram e comercializaram e ganharam muito dinheiro com essa circunstância de levar, inclusive, hábitos, né, para aquele país. Depois ele se fechou novamente, né, durante muitos e muitos anos, mas deixou o legado, né? Você vê que o legado fica, né, pô? Sem dúvida, os nossos imigrantes tiveram um papel importante na colonização, não somente, mas o que nós somos. E também contando com o diretor técnico da A2S, Engenharia e Perícia, o engenheiro, né, Marcos Storti. E olha que infiltração é uma coisa que está acometendo muitas edificações aqui na Baixada Santista, na verdade em todo o Brasil, em todo o mundo, mas eu estava vendo, assistindo um vídeo dos chineses, vai fazer impermeabilização bem feita assim lá na China, viu? Algo que eles fazem e dura muito, é um negócio maluco, você vê aquilo ali sendo feito, você fala assim, por que não fazem no Brasil? Aqui no Brasil se inventou muito a famosa manta líquida, né? Eu só me arrepio os pelos na nuca só de ouvir essa palavra, mas é aquilo que cai no gosto do público, né? E que ninguém pensa nas consequências disso. Depois eu te falo por que eu citei isso. Mas o assunto hoje não é impermeabilização, hoje é o seguinte, o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida dos trabalhadores e das empresas. É o que relatam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, por exemplo, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número de pelo menos 10 anos. O maior número em pelo menos 10 anos, hein? Anote aí. Os dados obtidos com exclusividade pelo portal G1 mostram que no último ano os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca vista. Na comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. Existe um gráfico abaixo, esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo pedir a gentileza da Virgínia para deixar só essa câmera aqui aberta, porque as minhas duas aqui não vão mostrar tão bem. Eu vou aproximar bem. Vê se dá para identificar, Virgínia. Ótimo. Melhor só se a pessoa estiver com o celular na mão. Olha aqui, dá para ver nitidamente, ó. Veja os dados que estão aqui, para você ter noção do que o Fábio vai comentar, o Marcos, e eu apenas vou simplesmente passar. Pronto, deu para você observar. Obrigado, Virgínia. Um amplo visual aqui, ela ampliou bem para você acompanhar. Para que você tenha uma ideia, os afastamentos por saúde mental, Fábio, que você nos mandou, obrigado por ter tido essa paciência. Por exemplo, em 2014, nós tínhamos um ápice de 221.721 pessoas afastadas. Aí caiu um pouquinho em 2015 para 170.830, subiu um pouquinho em 2016 para 182.124, aí manteve-se ali num patamar, né, no ano de 2016, 17, aí 18 subiu para 219 mil, 19 caiu para 207, aí em 2020 pronto, agora vai ficar bom, caiu para 91.607. Mas eu acredito que muita gente acaba não registrando o caso, não sendo nem ouvido, né? Eu, por exemplo, teve o censo, eu não existo no censo. Não fui ouvido, não me perguntaram nada, não sabe se eu moro, se eu tenho televisão, se eu sou jornalista, quer dizer, eu não consto no censo. Você foi ouvida no censo, Virgínia? O último? Sim, né? Não. Nós não fomos ouvidos. A gente virou estatística, faz parte da estatística do governo. Depois o Fábio vai explicar também o que isso pode envolver em questões de saúde, socioeconômica. Mas vamos lá. Em 21 saltou de 91 mil para 185 mil. Em 22, 201.864, aí preste atenção, 23 fomos a 283.471 e agora, no ano passado, 472.328 mil pessoas afastadas do seu trabalho, da sua labuta, do seu ganha-pão. Fábio, olhando esse gráfico aqui, ó, eu ficaria preocupado fazendo isso aqui. Ó. Existe uma tendência aqui. Muito grande.
O governo gastou 3 bilhões de reais com afastamento no INSS. Para que serve o político? Desculpa a ironia, mas o político serve para fazer as leis. Então, o que ele faz? Ele sente quais são as demandas sociais, faz a lei, para que essa lei possa ser cumprida. No caso dos problemas sociais, nós temos a norma regulamentadora, a NR1, enfim, temos várias normas do Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí foi solicitado que a empresa cuide do seu funcionário. Vamos explicar de uma forma mais clara. Por quê? Porque senão o INSS tem que pagar isso consequentemente da empresa, mas a gente tem que falar de coisas um pouquinho mais importantes quando a gente percebe que alguns empresários fecham os olhos ou debocham disso. Porque, na verdade, esse deboche e essa cegueira é muito relacionado à produtividade da empresa dele. Então, quando se tem uma norma regulamentadora, tem para quê? Possa aliviar para o lado de alguém. Então, esses bilhões todos do INSS, quem paga somos nós. Sim. Então, o que faz isso? Vamos prevenir do que remediar. Então, o que ele pede? Ele pede que as empresas, isso foi regulamentado em agosto do ano passado, então tem um prazo, esse prazo começa agora em maio, que as empresas consigam se adaptar aos nossos novos problemas. Então, o que eram esses problemas anteriores? Eram problemas ergométricos, eram os problemas diretamente da saúde. Então, o governo coloca com a NR1 os problemas psicossociais no mesmo nível desses outros problemas. E isso deve ser colocado, porque você vê um montante de pessoas e de bilhões que nós estamos falando. Sem dúvida. Então, em vez de o governo pagar por esses afastamentos, o que o governo está sinalizando? Empresas. E são 20 milhões de empresas que precisam se adaptar. Olha, empresa, vamos cuidar dos problemas psicossociais do seu funcionário para que isso não acarrete em custos para o INSS. Porque se você for pensar seriamente nisso, e é importantíssimo, e a gente está conversando no primeiro bloco sobre as perturbações, ruídos e essas coisas todas, tudo é relacionado aos problemas psicossociais. Então, quando você fala de estresse, quando você fala de burnout, que é uma palavra muito hoje, não é da moda, mas graças a Deus é da moda, porque a gente precisa falar muito nisso. Quando você fala, por exemplo, de que a pessoa está estressada por assédio moral, por assédio sexual dentro de uma empresa, você começa a perceber o quanto isso impacta na produtividade dessa pessoa. E aí você, E aí eu comentei sobre a compulsão alimentar. Eu atendo paciente de compulsão alimentar e a gente começa a estudar e perceber por que isso. Então, você percebe que talvez o problema não seja só numa infância, como Freud, por exemplo, relatava, como Lacan relatava, mas esse problema ele pode ser, e muitas vezes e será, por um assédio moral, por um excesso de cobrança daquela empresa. Aí você vai falar, mas não vai cobrar o funcionário ganha para isso, ganha para produzir. Mas eu estou falando de excesso. Eu não estou falando de uma cobrança da profissão. Tem formas, né, Fábio, de se cobrar uma pessoa. E aí tem essa forma de cobrar. Então, a gente tem uma sociedade muito ainda machista, sim, por um exemplo. Sim. Vou falar uma palavra masculinizada. Então, você pensa, quando você tem uma figura lá de o dono da empresa cobrando, ou a dona da empresa cobrando, ou o empresário cobrando, o que você vê? Você vê aquele cara rude em cima do funcionário, gritando aos berros, mostrando planilhas que ele tem que seguir, regras, normas, mas ele não está simplesmente cobrando, ele está cobrando de uma forma totalmente errônea. Impondo, né? De imposição. Então, percebe que existe uma cobrança de uma forma educada, sim, de uma forma humana, e existe uma cobrança de uma forma irracional. Desrespeitosa. Desrespeitosa, que aí vai gerar o estresse naquela pessoa, sim, o assédio moral, o estresse naquela pessoa, a compulsão alimentar, por exemplo, aquela pessoa, a ponto está estressado, cara.
Beleza, esquece tudo, não tomar cerveja? O que é isso? Ela canaliza ali. O cara começa a ser dependente do álcool porque ele está tendo cobranças e assédios. Ah, pô, cara, dá licença, deixa eu sair um pouquinho que eu vou ali comer uma coxinha. Aí o cara come 3, 4, 5 coxinhas. Sim. Por quê? Ele está se alimentando com algo... Para dar um prazer. Ele está se nutrindo para ter o prazer, para que ele possa, de uma certa forma, combater aquela alimentação, aquela má alimentação, e aí, entre aspas, que é a alimentação daquilo que ele está recebendo daquele assédio, desconta onde? Desconta no físico dele. Consequentemente, ele tem uma compulsão alimentar, ele tem uma compulsão de compra, ele tem uma compulsão de roubo, tudo isso tem nomes técnicos, tá? Mas eu estou falando de uma forma mais clara para que possamos atender. Ele tem uma compulsão de tudo, ele tem aquela compulsão de raiva no trânsito, que a hora que tem um carro que está estacionando, que fez sinal, está tudo corretamente na legislação fazendo, ele começa a gritar porque ele não está aos 60 metros de distância que a legislação pede entre um carro e outro, ele está colado porque está nervoso, ele quer chegar para em casa, e aí, para onde chega isso? Ele chega no porteiro e não dá boa noite, não dá bom dia, ele não dá passagem para uma pessoa de idade, ele não dá passagem para uma mulher, ele não dá passagem para uma criança, ele estressa, ele bate o portão, aí ele entra no elevador sem dar o bom dia para a pessoa que está do lado, quando ele chega, ele vai descontar em quem? Na família? Na esposa, nos filhos. Na tal patroa. Se tiver o cachorrinho no cachorrinho. E aí o que acontece com isso? Ele gera, do estresse dele e das compulsões nervosas, ele gera o estresse na patroa. E com total machismo que hoje ainda nós temos, infelizmente. Sim. E aí aquela patroa, aquela esposa, que não tem nada a ver com isso, e ela é a companheira, ela é aquela que segura a onda. Sim. Todo santo dia, começa a ter o estresse dela. E aí esse estresse dela vai para onde? Vai para a criança. E aí a criança sai com aquele estresse dela e vai para onde? Para a escola com a outra criança. E aí você vê a quantidade, por exemplo... Quando não, essa criança, se me permite, né, vê o pai agredindo a mãe e ele acha aquilo normal. Parte da família dele. A mãe ser agredida é parte da educação dele. O que é impossível você pensar nisso. Você não tem como pensar nisso. Aí você vê qual é a quantidade de Skypers, por exemplo, que tem de suicídios e de jovens que entram nas igrejas e matam todo mundo em escolas. Exato. E aí a gente está vendo a roda. Está vendo que o estresse do trabalho gerou estresse em casa, gerou estresse no trânsito, gerou estresse no condomínio, gerou estresse em casa, na criança. E se você colocar isso ao contrário, isso existe também. Você tem um estresse de relacionamento, o estresse dos problemas naturais da família, que isso vai para a empresa. Então, onde nós entramos na NR1? Entra na necessidade da empresa se adequar dentro do plano de gerenciamento de risco, para que o plano de gerenciamento de risco aponte, olha, empresa, você precisa ter essas anotações. A NR1, ela não chega dizendo, você tem que fazer isso. A NR1, ela chega dizendo, isso existe. Então, como tem a NR15, 17, que fala muito sobre isso também. Então, você tem algo que, olha, faça isso, porque isso está causando essas consequências. Então, se você analisar de uma forma 100% empresarial e não dentro da família, você vê, por exemplo, normas da ISO, a norma 45001, que eu estudei bastante, inclusive me formei como auditor líder dessas normas e da 22000, ela já apontava isso. O estresse da tua cadeira, aquela cadeira que era de madeira, agora é uma cadeira que tem encosto. Sim. Isso aí já está dando problemas ergométricos, isso está causando um problema de coluna, que está jogando para o INSS pagar essa conta. E o burnout, acrescentando isso, cresceu demais também, né? Literalmente. Mas aí cresce muito por causa disso, mas muito por causa de muitas outras coisas, como, por exemplo, velocidade de informação na internet. Sim. Então, na internet, você pega um Instagram, você tem aí a quantidade enorme de ídolos, de bonitos. O Instagram não tem gente feia. Não tem gente feia. Só gente descolada e inteligente. Opa, gente fina, elegante e sincera. Faça o seu primeiro milhão. Fature 10K em uma semana. Opa. Fature 10K em uma hora. Então,
O burnout está muito relacionado também à velocidade de informação. Exato. Então, quando você fala, não, eu vou para a montanha, meus atendimentos, por exemplo, são quase 100% online. Porque a pessoa deixa de passar, deixa de ir para o trânsito, ela está num lugar mais cômodo para ela, mais tranquilo. Embora nos atendimentos, aquele lugar onde vai estar o paciente, onde vai estar com quem você vai estar conversando com você conversando com ele, precisa ser muito parecido com o set analítico. Mas a hora que você sai de um lugar denso, como nós estávamos conversando, e vai para uma montanha, ainda assim você tem a velocidade de informação de uma internet. Sem dúvida, então você não vai estar nunca longe disso, você está sempre perto disso. Então isso aí precisa ser adequado dentro das empresas, essas coisas. Ô Marcos, você que lida com um público que é o público jovem, o público que está ingressando numa faculdade, ou está na faculdade para adquirir conhecimento e buscar, mesmo em ambiente de trabalho, na empresa com seu filho, a sua experiência, inclusive, ao longo dos anos, deve ter te dado ali um balizador de entender isso, e a gente, como espera que tenhamos uma saúde melhor, que nós possamos envelhecer com uma qualidade de vida melhor, mas vários fatores que o Fábio citou, eles acrescentam e somam para isso não acontecer. Claro que existem mecanismos para tentar atenuar, melhorar, ou como hoje virou a palavra da moda, mitigar resultados, né? Que as pessoas acabam não entendendo o que deve ser feito. Quando você fala em um país, por exemplo, como o Brasil, hoje você ouve isso, no mundo inteiro já existia, mas o Brasil é um fato que o Fábio pode até concordar ou acrescentar mais. Hoje você tem crianças com ansiedade, crianças sofrendo já de depressão. Hoje você vê o jovem chegando na faculdade e o professor, por exemplo, que está ali também cansado, mas nem por isso ele vai destratar o aluno, e aí faz uma colocação, o aluno, isso é problema seu, eu pago essa porcaria aqui, só tem que me ensinar e não me encher o saco. Essa mistura de sentimentos, esse canalizar de uma raiva, né, de uma angústia, e aí o sujeito trabalhou o dia inteiro, e como muito bem colocou o Fábio, hoje muitas empresas trabalham com metas. O sujeito chega lá e sentou a bunda na cadeira de manhã, hoje você tem que alcançar tal meta durante o dia. Espera aí, ele não conversou, aí o Fábio depois pode explicar. O Japão, hoje, por exemplo, uma grande parte das empresas, você chega, faz lá um exercício, você faz uma meditação, você vai lá procurar respirar e buscar o seu ser, né, ali no âmago, para você começar um dia mais leve. Hoje não, já de muito tempo, os grandes conglomerados japoneses utilizam-se de pessoas mais velhas, experientes, para dar palestras, para passar experiências, para tentar, eu passei por isso, Fábio, Marcos, vocês não precisam passar por isso, porque eu vou passar aqui essa situação. Como é que você sente isso, Marcos? Bom, acho que toda a função de quem ministra alguma aula é exatamente passar essa experiência, né? E entender que, bom, eu como engenheiro, para mim, não tem problema grande, porque eu vou fatiando o problema, né? Você imagina, tocar uma obra, executar uma obra, se você olhar por esse prisma, esse viés, é problema todo dia. Sem dúvida. Porque as coisas não acontecem exatamente como você tinha planejado. Né? Estou planejando uma concretagem. Teve um acidente de trânsito, faltou energia elétrica, choveu demais. São coisas que você não controla. Alguns funcionários não apareceram. Não apareceram. Houve uma revolta geral, ninguém quer trabalhar. Né? Ou seja, você tem que saber administrar essa situação. Né? Então, é um mistério para quem trabalha em engenharia entender claramente a diferença entre ser um líder e ser um chefe, porque você, na realidade, a faculdade não te forma para isso, né? Porque é uma faculdade com viés tecnológico, né? Onde você, na realidade, quando vai ao campo, né, para lidar com as pessoas, ou mesmo no escritório. Dizem que a engenharia forma profissionais frios e calculistas. Não, eu até entendo calculista. Na realidade, eu prefiro a palavra racional, que é o que a gente precisa para atingir esses objetivos. Né? Mas nenhum de nós é uma ilha. Né? E eu sempre transmito isso para quem forma engenharia, é o seguinte, ninguém vai trabalhar sozinho. É claro. Não tem como você trabalhar sozinho. Você nunca vai fazer uma obra sozinho. Porque não é você que vai executar todas as etapas dela. Você nunca vai desenvolver todos os projetos sozinho. Você sempre vai ter essa miríade de pessoas que você vai ter que conviver com elas, que vêm de diferentes origens. Marcos, se me permite, que o grande líder ele é aquele que é motivador,
aquele que consegue agregar, ele monta uma equipe. Hoje o trabalho de liderança em equipe, a gente vê que os resultados aparecem, mas muitos não têm isso. Muitos, como você disse, tem ali o canudo, mas não tem liderança vou dar um natural. exemplo muito prático que todos nós já passamos. Né? Todos nós já tivemos professores, e eu me policio muito para isso, que tem um cabedal de conhecimento enorme, mas não consegue transmitir. Ok? Ele consegue impor, né? Ele consegue simplesmente colocar aquelas informações e não compartilhar as informações. Então, o fato é que, para você entender essa relação, você também precisa de um determinado tempo. Ninguém nasce pronto, né? Você, como diz aí, forma uma equipe, né? Mas, por exemplo, molda uma equipe. Né? O assédio, que hoje é muito comum a gente ouvir e ver. Na realidade, eu acho que ele sempre existiu. O que nós temos hoje é um pouco mais de transparência para essa circunstância. Mas como não passaram, Marcos? No passado não existia espaço para o cara reclamar. Né? Ele reclamava, estava no olho da rua. Simples. Mas hoje ainda não é assim também? Ele pode, mas eu diria que hoje existe uma predisposição, né? Tanto que nós temos mais uma palavra em inglês, infelizmente, né? Que é o tal do compliance, né? Que nós temos dentro da estrutura da empresa. As empresas com a história do ESG, que é uma coisa que nós temos que buscar. Todo mundo está buscando um equilíbrio entre o aspecto racional e o aspecto emocional. Okay? Se você quer produtividade, obviamente, você tem que criar condições para isso, né? Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: você tem todo o direito de cobrar o que você quiser na sua obra, desde que você cumpra com o seu precípio, dever, mistério de informar o que você quer que seja feito na sua obra. Tá certo? Então, esta é a sua obrigação. Esta é a regra do jogo, ok? Não concordou? Discute essa regra do jogo. Mas dali para frente tem que se abraçar essa regra do jogo. Nunca esquecendo aquelas palavrinhas: direitos, deveres e direitos. Eu tenho o direito de cobrar, desde que eu tenha o dever precípico de informar o que tem que ser feito. Isso. Né? E tratar com respeito. Né? Não, o respeito faz parte de toda a relação humana, né, pô? Mas aí a relação humana remete a outro aspecto. A mão que balança o berço é a que educa, tá certo? Então, se nós olharmos todo esse contexto, uma situação, é uma situação muito mais complexa. O que as pessoas precisam entender é que nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, né? Nós temos aí a inteligência artificial, que é um grande desafio, que eu acho que é um desafio muito positivo, porque as pessoas precisam raciocinar, né? Tanto que hoje nós temos uma coisa chamada engenharia de prompt, né? Mais uma palavra em inglês, que na realidade não são engenheiros, né? São filósofos, são formados em letras, são formados em área de educação, porque você tem que perguntar adequadamente para uma máquina para que ela possa lhe responder dentro daqueles parâmetros. Ou seja, as pessoas estão sendo obrigadas a lidar na inteligência artificial para saber perguntar, porque senão ele vai receber uma resposta. Quem criou a inteligência artificial? Nós mesmos. Então. Tem um ponto importante. Diga, nós mesmos. Um ponto importante nisso, que até entra muito... Mas é uma ferramenta, tá, gente? É uma ferramenta. Entra muito você, Eduardo. O que o Marcos falou no meio da exposição dele, ele falou a respeito de fale de uma forma clara para que possa entender. Sim. Com a inteligência artificial, o ser humano será obrigado a se comunicar corretamente. Senão ele não terá a resposta que ele precisa. Ele terá o atalho. E aquele atalho mal feito, aquilo que não chega realmente ao ouvido final e ao entendimento. Quem não se adequar a isso será substituído. Que é mais uma ferramenta, gente. Nós temos e vamos continuar tendo. Nós somos uma geração que começou sem a informática. Certo? Nós nascemos sem informática. Exato. Nós nascemos analógicos. Certo? Nós nascemos fazendo conta na unha. Né? Aprendendo tabuada na unha. Ok? E hoje você tem uma ferramenta, inúmeras ferramentas, que te facilitam esse aspecto, mas é uma inversão daquilo que nós tínhamos. No passado, nós tínhamos muito como era o know-how, como fazer. Hoje é o know-why, é por que eu estou fazendo. Porque se eu não souber por que eu estou fazendo, a hora que der um contratempo ali no meio do caminho, eu não sei corrigir. Eu vou reincidir no erro.
Ou melhor, eu não sei avaliar se aquela resposta, e esse é o grande desafio da inteligência artificial, eu sempre faço esse exercício, e se possível até com os alunos, é o seguinte, olha, vem aqui, faz uma pergunta para a inteligência artificial. Tá bom, você gostou da resposta? Não, então, você já agradeceu a inteligência artificial? Diz para ela que não é bem esse o caminho? Você tem que interagir com o processo. Ou seja, a geração que hoje está lidando com a inteligência artificial, que somos todos nós, em maior ou menor intensidade, precisamos de uma conceituação teórica muitas vezes maior do que nós necessitávamos no passado. Olha, você falou algo que é muito importante nesse contexto todo. Nós viemos de uma geração que nós não tivemos os computadores na origem. Não. O jovem hoje, geração Z, por exemplo, já teve. Então você escuta muito falar, não, isso é mimimi, isso é mimimi, isso é mimimi. E normalmente isso vem de pessoas que não se adaptaram ao que tem hoje. Então, quando vem o jovem falar, não, é tal coisa, não, mas isso é mimimi. É mimimi porque essa pessoa que está apontando que é mimimi não tem o conhecimento que o jovem tem para falar que é assim. Exato. Então, a gente tem que se adaptar que o sentimento também mudou, e mudou de uma forma que a juventude ela tem uma outra cabeça, talvez uma cabeça mais fragilizada, porque ela não teve que correr atrás de muita coisa. E aí, também pela citação do Marcos, hoje nós temos muitas pessoas que usam a inteligência artificial como psicólogo, perguntando para a inteligência artificial, eu estou com ciúme de tal coisa, o Fábio, eu faço? Me permite um xiste para os espanhóis, né? Joga na inteligência artificial, faz tudinho. Faz tudinho. Vai aparecer lá. Faz tudinho. Você faz o que você quiser com a inteligência artificial. Será que nós estamos substituindo a astrologia na inteligência artificial? Também. Muito exemplo. A inteligência artificial traçou que o Sol vai passar por tal coisa e você acredita nisso. É exatamente isso. Porque ele não sabe julgar, ele não tem critério. Não. Entendeu? Não. Então, se você não tem esse critério, e isso é muito interessante, você recebe uma resposta, você não sabe avaliar. Você, como educador também, ali de um excelente engenheiro, a gente precisa entender a educação que a gente está criando. Não é para o futuro, é para amanhã. É isso aí. Futuro. Porque a tecnologia, como vocês muito bem colocaram, eu vou por mais um intervalo, mas que nossos avós tinham, mais recente até para os nossos pais, era ligar um botão de televisão preto e branco. Depois veio para colorido. Era ligar o botão, não tinha mais nada. Quando você pega e se depara com 2025, Fábio, com tecnologia aqui no carro, no elevador, eu vou dar uma cena aqui de um prédio que eu estava, a Virgínia lembra, eu entrei no elevador, só que como eu chamo o elevador? Eu chamo o elevador hoje por fora, apertando o botão por fora e dizendo o andar que eu quero ir. E aí a senhora entrou no elevador e ficou olhando para o elevador. E ela falou, não tem botão, moço? Eu falei, é fora. Mas eu quero subir, eu estou dentro. Eu falei, não, mas é fora. Aí eu saí, qual andar que a senhora quer? Eu quero ir no terceiro andar. Eu apertei o terceiro, aí ela foi, quando chegou o terceiro, ela se distraiu, ela passou. Eu falei, senhora, era o terceiro que a senhora tinha que descer, não era? Ai, meu Deus, estava no sexto. Como é que eu faço agora? A senhora desce, aperta lá fora de novo. Quer dizer, para ela era uma dificuldade, Fábio, tremenda de entender o que funcionar, de uma coisa simples. Imagina quando ela entrar no elevador agora, que você faz o cadastro na portaria, a hora que você entra no elevador, ela fala assim, a vozinha do elevador fala assim, seu Eduardo, você chegou ao 7º andar. Exato. Isso aí. Bem-vindo. Olha, pera um instantinho. No Jetson a gente não via o relógio resolvendo tudo? Então, o relógio resolve tudo. Você vai hoje visitar um amigo... deixa eu contar um caso para vocês que eu acho interessante. Você vai visitar um amigo no prédio, aí você está distraído, tem lá aquele leitor facial. Sim, identificação aí vem uma voz ali. Bom dia, aproxime-se do leitor ali. Aí a pessoa já vê assustada. Eita, que raio é esse? Que bicho é esse? Aí você coloca lá, a gente fala, ó, portão está aberto, o senhor pode entrar, né? Aí você passa por um outro leitor, como disse o Fábio do elevador, e você vai dizer, ele vai fazer passa o seu cadastro, e quando você vai pegar, ele vai informar o andar que você já chegou. Muita gente não está pronta, não está preparada, e muita gente não vai ficar, dependendo da idade, para entender isso. Não. Mas diga lá, sua história. Muitos anos atrás, quando começou essa situação de modificação no transporte
por elevadores, né? Quando era um comando de voz, né? Sim. Então, houve uma época que você chegava e falou, ó, entrava, foi os primórdios, né? Não se fazia o que nós estamos fazendo hoje, que se mostrou mais producente, né? Sim, já era para matar o ascensorista, né? Que você chegava para o ascensorista e falava, eu quero ir para o terceiro andar. Isso. Aí, tirou o ascensorista, o elevador falou, não, você chega no próprio elevador assim, quero ir para o terceiro andar, né? E eu estava num hotel em Fortaleza, a trabalho, e Fortaleza é uma cidade com destino turístico, né? Apesar de eu estar lá a trabalho, e entrou uma senhora... A gente acredita. Eu estava a trabalho mesmo. E é interessante isso, porque entrou uma senhora de origem portuguesa, já com uma certa idade, né? E ela falava assim para o elevador, nós estávamos descendo, né? Quero ir para o res do chão. E o elevador, nada. Não vai entender. Onde fica o res do chão? Okay. No nosso linguajar, era o térreo, né? Dentro daquela inteligência artificial embarcada naquele elevador, né? Ele estava muito restrito ainda, né? Ele não estava multilinguístico, vamos dizer assim, né? Pô, e acredito que muita gente que está nos ouvindo aí talvez nem saiba o que é res do chão, né? Mas o res do chão, na língua do português castiço, seria o nosso pavimento térreo, né? Então, esta dificuldade, ela vai sempre existir, né? Não adianta, ou nós... E eu acho que para nós, nessa geração, foi uma vantagem, porque nós passamos por um processo de aprendizado, né, que foi lentamente sendo colocada. A nossa tecnologia ela veio de uma forma mais lenta, depois ela foi se incrementando, variações, versões, mas nós já fomos aculturados para esse tipo de situação. Tem gente que não vai se adaptar, óbvio, tem gente que é uma opção de cada um, né? Mas sim, ele não vai conseguir conviver ou transitar ou andar ou fazer operações bancárias se ele não se adaptar ao mínimo. Tem algumas coisas que são muito interessantes, né? Qual é o senhor de idade? Mais do que é uma agência bancária, não frequento mais agência bancária. Qual é a pessoa de idade hoje que não tem um grupo de WhatsApp? Olha, a mãe da Virgínia é a prova viva que o celular é o melhor companheiro. Pois é. Ou seja, é a tecnologia de ponta que todo mundo achou excelente. Se atrapalha um pouco com os botões, ora, pois. Você até briga no WhatsApp. Briga. Eu lembrei de algo bacana. Eu gosto muito de tecnologia. Eu preciso entender tecnologia porque é dos jovens, né? Mas muitas vezes eu tenho saudade daquela fitinha do Telex que quebrava. Viu? Nossa. E a máquina de escrever? Não. Melhor era o fax, que você ficava olhando ali para ver o que vinha no fax, né? Vinha e a máquina aos pouquinhos, né? Você estava lá datilografando, aquela fitinha flamenguista, né? Preto e vermelho ficava ali, aí você errava, aí você fazia assim. Corretor. E o problema quando ela mudou para a elétrica? A máquina de escrever. Não, teve um caso. E depois da elétrica, a eletrônica. Teve um caso de que eu vi na internet, foi muito bem sacado. Uma casa extremamente high-tech, bem montada, o pai, aquela tela côncava, né? Maravilhosa, enorme, eu fiz aquele computador todo em neon, caramba, isso aquilo ali, ó, parece um carro. Aí o pai foi para o seu escritório, no escritório na parte de baixo, uma casa extremamente sofisticada, né? E aí o pai pegou, abriu o móvel, apertou um botão, abriu o móvel, aí falou, saiu lá um computador do outro mundo, não? Saiu ali, abriu e veio ele andando uma máquina de escrever. Nossa, mas isso é moderníssimo, é uma computadora que já tem impressora? Não, exatamente. Aí o pai pegou, o filho veio junto, aí o pai pegou com a folha, né? E girou. Era até uma máquina Royal, máquina antiga, nunca tinha visto uma máquina, mas bem antiga. E o papel, o menino só olhando naquela cara de espantado, não sei que o pai. E o papel subindo. Aí ele tirou, assinou, aí o menino falou: pai, quando que lançaram esse aparelho? Nossa, ele já dá o texto pronto no papel e tu não precisa pôr na impressora e não sei o que para assinar. Você veja a linguagem que o menino. Cada um faz uma. O pai quis mostrar como era o passado, que talvez não tenha nem sido dele mesmo, porque ele não era tão idoso, mas você veja que fez essa confusão toda. Mas uma questão, a Cláudia Godoy do Guarujá, bem lembrado, Cláudia, ela está falando hoje da depressão, assédio moral, isso que você colocou muito bem, mas as pessoas também estão canalizando, saindo do trabalho, em casa, usando o celular, jogos. O Brasil hoje detém um número imenso de pessoas que estão com ansiedade, depois elas entram na depressão, ela joga, como ela disse aqui, ela joga o dinheiro dela fora.
Até o governo emitiu uma nota dizendo que o próprio Banco Central não tem como limitar isso, não tem como segurar, por exemplo, o uso... Está falando das bets da vida. As bets da vida. E as pessoas estão entrando em depressão. Ela mesma citou aqui que um parente dela perdeu muito dinheiro, criou confusão dentro da própria família com os jogos. Ela como é que era o nome? Como o Tigrinho. Tigrinho. Que eu nem sei o que é exatamente, porque eu não sou afeito ao jogo. O Fábio vai falar que as pessoas saem do trabalho angustiadas. Ela cita aqui, são contas para pagar, é a disputa pessoal no emprego, na sociedade. Graças a Deus, eu agradeço demais a Deus por isso, né? Ela fala, as pessoas utilizam de ferramentas, uma delas chamada, que não é a tecnologia, viu? É a inveja, é a cobiça. Então, uma vê o carro da outra, uma vê a marca da roupa da outra. E ela falou, até quando... Você é mais velho do que andar para frente, né? Ela cita, até quando vamos suportar isso? E ela cita que chama o doutor Fábio, né? Ela pede, me ajude aí, porque tenho esse caso na família em relação aos jogos. Porque ela cita, perde-se dinheiro e, consequentemente, eu percebo que as pessoas estão perdendo a saúde mental em relação a isso. O Fábio, nós vamos no intervalo, ele vai responder, viu, Cláudia? Fica tranquila aí que ele vai responder. E eu realmente já fiz um programa sobre isso das bets. Eu citei Banco Central, citei o governo, aplicabilidade, mas é difícil, viu? Se as pessoas não se convencerem que elas têm que parar, vira um vício e o vício leva a essas questões todas, não somente angústia, como você citou, depressão e por aí vai. Rápido intervalo, Virgínia. O último, a gente volta com a parte final do programa de hoje. Está muito bom. Isso aqui é um programa para durar 36 horas, né? Para não ter tédio, né? Não, acho que isso aí, como é que é? É um trabalho análogo à escravidão, né? 36 horas no ar? Vai gerar estresse. Angústia. Claro que eu testei aqui, você veja que ele já assinou aqui o atestado de angústia dele, recalque, né? Recalque. Veja, quando você passa um trabalho para os seus alunos na faculdade, lá na universidade, você dá quanto tempo para eles fazerem o trabalho? Uma semana. Quando é um trabalho, e trabalho em grupo ainda. Eu dou um prazo de uma semana. O senhor é o mestre com carinho, então. E mestre com carinho, porque a função é ensinar e depois não eu apresento os resultados e faço uma crítica construtiva ao resultado. Outra escravizar. Ele não dá boa noite, né? Ele chega assim, assim. Não chego aí. Não, Fábio, é assim. Não. Aí as minhas raízes italianas com o pezinho austro-húngaro não vai deixar. Vai deixar. Então aí as mãos ajudam. As mãos, inclusive, olhando para você que tem origem ibérica, né? Tem uma misturança, português, espanhol, italiano. Nós fomos criados com psicologia aplicada. Sim. Né? Cabo da vassoura. Escrevia psicologia aqui e aplicava. Funcionava. Você conhece o tratamento? E já tinha um drone. O tamanco voador. A Havaiana voadora? Você conhece o tratamento psicológico vassoural? Também. Funcionava tudo. E não deixou ninguém com sequela. Eu, se fosse atleta em Olimpíada, talvez tivesse feito salto à distância. E fugia porque você sabia que estava devendo, né, seu Eduardo? Imagina, a gente estava sempre no lucro. Né? Sempre. E ela só descobriu isso. Rápido intervalo, Virgínia. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda com segurança, pontualidade e eficiência.
Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Ingeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Marketing de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para isso aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta com a partezinha final, que a gente já estourou o tempo, né? Mas vamos finalizar informando os ouvintes. Estamos aqui com o doutor Marcos Stort, diretor técnico, engenheiro da A2S Engenharia e Perícia. Deu uma chuvidinha no final de semana
e causou muitos estragos em muitos lugares do Brasil. Aqui na Baixada também, muita gente reclamando de infiltração. E tem gente que ainda é cara de pau, dizendo, mas tem que fazer a manutenção. Tem que fazer a manutenção. Mas quando essa manutenção ainda está dentro do prazo de garantia de quem constrói? Existe uma responsabilidade de quem constrói, né? Isso, eu diria para você, não é de agora. Se nós olharmos o Código de Hammurabi, há uns 3.200 anos antes de Cristo. Eu não era nascido. Nem eu, né? Mas dizia o seguinte, se você fazia uma casa e ela não funcionava corretamente, você tinha que refazê-la. Né? E era mais drástico ainda, se ela causava algum acidente e matava alguém, você tinha o direito de matar o outro para essa circunstância. Né? Não estou falando... A evolução disso foi a lei de Italião, né? Tá certo? Olho por olho, dente por dente. Mas, na realidade, nós temos que nos preocupar, e isso é uma situação muito clara, porque a maior reclamação que existe no pós-obra, ok? E são os problemas de infiltração, que normalmente se manifestam em média cerca de 2 anos após a entrega da edificação. Perfeito. Porque existe uma taxa de ocupação daquele imóvel. Eu posso comprar um imóvel para locação, não loquei, ou comprei aquele imóvel como investimento, ele está lá parado, ou eu ia morar lá e não estou morando, né? E, obviamente, quem está abaixo de mim não vai sentir nenhuma consequência dessa circunstância, ou a própria estrutura ainda está suportando isso. Então, fazer uma impermeabilização é muito importante. Um dos itens mais primordiais na norma de desempenho de edificações, que a primeira versão foi 2013 e ela está vigindo e revisada até agora, que é uma norma de desempenho, um dos primeiros itens chama-se habitabilidade. E dentro desse item de habitabilidade está uma coisa chamada estanqueidade. Porque se eu não tiver isso, eu vou ter desconforto para todo lado. Onde eu tenho umidade, eu tenho proliferação de fungos, inclusive o mofo negro, que é extremamente prejudicial à saúde. Nós temos visto isso acontecer, né? Prédios recém-entregues, com situações de infiltração, onde a própria consultora tem que bancar a reforma e tem que deslocar aquela família para um hotel, porque ela não tem condições de... Você imagina, num clima como o nosso. Num clima como o nosso, o que o fungo quer? Tudo que nós temos que ele quer estar ali. É quente, é úmido, está escondido ao abrigo do sol, e eu ainda ligo o ar-condicionado. Para alimentá-lo. Não, porque eu desligo o ar-condicionado. Aí o que acontece? Eu crio todas essas condições, todo o ambiente propício para... Nós temos uma recorrência hoje de situações de doenças infecciosas respiratórias por conta de condições insalubres da habitação. Não estou dizendo daquela condição inadequada de quem mora numa palafita, ok? Que é subhumano isso, né? Eu não posso considerar que uma condição subhumana seja correta para alguém morar, mas nós temos visto em inúmeras edificações, e aí é uma crítica, inclusive, a quem constrói de forma inadequada, porque é uma realização de um sonho de uma pessoa, né? A pessoa tem um CEP, né? A pessoa tem um ambiente onde tem água, né? Tem esgoto, tem energia, tem tudo que ele precisa para lá, e ele não consegue habitar aquilo lá porque chove na cabeça dele, toma banho junto com o vizinho de cima, sem ser convidado, logicamente, né? Com água servida, né? E tem esses problemas todos na edificação num espaço de tempo muito curto. Eu vou tomar liberdade, Marcos, a gente produziu um programa especificamente inteiro sobre isso. Olha, eu tenho recebido várias reclamações. Tem pano para manga aí, viu? Nós aqui temos até algumas, né? Por conta disso, eu vou te pedir, a gente vai marcar e vai ser esse o programa. Inclusive, se você achar melhor, a gente coloca imagens no monitor para facilitar a compreensão. Não se esqueça que eu dou aula na universidade de uma coisa chamada de patologia nas construções. Exato. E a gente pega muita coisa da própria área de medicina, que tem muita relação. Né, inventaram, só para finalizar, esse negócio de manta líquida. Para mim, uma excrescência uma palavra como essa, né? Porque manta pressupõe alguma coisa pré-fabricada, né? Exato. Manta de toicinho. Você já ouviu falar de toicinho líquido? Não existe. Não, então é a manta de toicinho. Mas né? O mercado enfia o goela abaixo, custo-benefício empolga. Olha só como é que é a cabeça do ser humano. Como a manta é um processo industrializado que tira da obra algumas etapas e cria uma condição de controle de qualidade mais aferido, não quer dizer que seja a solução para tudo. Quem inventou a história do nome manta líquida quis colar
que aquele material líquido que não é inapropriado, Sim. funciona muito bem desde que seja aplicado de forma correta. Uma impermeabilização, não existe impermeabilização ruim, existe uma impermeabilização adequada àquilo que você faz. Não, ela é adequada. Ela, mal feita, qualquer uma coisa, mesmo pré-fabricada, mal feita, não vai funcionar. Sim. Ele quis grudar o nome do líquido com aquela referência que o mercado comprou, de que aquele processo industrializado me dava muito mais tranquilidade, ok? Porque eu tinha alguma coisa que eu chegava e recebia sempre da mesma maneira. Coisa que quando eu recebo líquido ou em pó, eu sempre fico com aquela dúvida, né, pô? Porque existem as incorrências, né, com muito mais facilidade, né, pô? Todos nós já consumimos, ou melhor, não consumimos algum alimento, porque quando você abre, fala, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, né? O cheiro está diferente, né? O aspecto visual está diferente, né? Tudo está diferente, né? Alguns de nós até acostumam com isso, né? Falar isso aí, mas tem pano, tem coisa para caramba. Muita gente que está precisando disso. Nós vamos mostrar o circo dos horrores. É mais ou menos por aí. Você tem razão, você não está errado, não. Fábio Leal, palestrante, autoconhecimento também, psicanalista, Fábio Rodrigues Leal. Fábio, 2 questões para finalizar. A Cláudia Godoy do Guarujá falou nos jogos, e você tem razão, Cláudia, tem várias matérias falando sobre isso, em relação ao que os jogos estão causando de dificuldade. Entrou uma música aqui do Scorpions, aqui de uma hora para outra. A Virgínia está animada hoje, hein? A banda alemã, deixa a banda alemã para outro dia. Mas vamos lá. Agora, e a Magari da Ponta da Praia fala: pais problemáticos, filhos problemáticos. Ela cita que hoje está sendo assim, todo mundo adoece psicologicamente na família. Você quer começar por qual? Os jogos ou pela pais problemáticos, filhos problemáticos? Vamos começar pelos jogos. Então vamos lá. Vamos começar pelas drogas. Os jogos hoje a gente pode interpretar como as drogas. Concordo plenamente, é uma droga. É um vício. A bebida, como qualquer droga. Então a gente tem que interpretar isso como extremo. Você chega a um ponto que você precisa colocar em alguma outra coisa aquilo que você precisa extravasar. Como é que você evita isso, ou pelo menos tenta minimizar isso? Falando. Perdão, vou lembrar da palavra que acho que o Eduardo aprendeu recentemente, né? Mitigar. Não. Já conheço, mas utilizo muito pouco. Então, desculpe, Fábio. Eu vou ficar mitigando a minha situação aqui. Então, o que a gente precisa? O que essa pessoa precisa? Primeiro, ela precisa reconhecer que ela tem um problema. E não adianta você colocar para ela, vou te matricular no psicólogo. Vamos falar dessa agora. A esposa do Marcos compulsoriamente proibiu de ir para a Europa porque ele não sai de cassino. Não, essa nunca foi a minha praia. Sinceramente, nunca foi. Mesmo em cruzeiros marítimos, né? A única hora que eu passava pelo cassino, que a minha esposa ainda é fumante, né? Que era o único lugar que quem já viajou de cruzeiro sabe que o convés à noite não é o lugar mais agradável que você tem na navegação. É um vento muito intenso, muitas vezes com chuva ou com frio, né? Não é o lugar mais confortável para você ir. E o cassino, ele cria todo esse ambiente de conforto para que você jogue. Então lá você tem bebida, mais um vício. Lá você pode fumar, mais um vício. E você pode jogar, mais um vício. E ainda tem alimentação. Como é que é o nome? Quem é que inventou o sanduíche? O Lorde Sanduíche, que não largava a mesa de jogo. Então, junta tudo, meu filho. Mas não é a minha praia. Sinceramente, não é a minha praia. Então, a gente tem isso. O que a gente precisa fazer? Não adianta você pegar e falar assim, não, eu vou te matricular na natação, vou te matricular no inglês, vou te matricular no psicólogo. Não é isso. Primeiro, que a pessoa que tem esse problema, isso é uma compulsão, ela precisa saber que ela tem um problema, para que ela possa procurar um profissional de análise. Então, ele é um psicólogo, é um psicanalista principalmente, que ele muito ouve. A função do psicanalista é ouvir. Aquela pessoa, quando ela tem uma compulsão, ela precisa colocar aquela compulsão para fora. Muitas vezes, essa pessoa ela não vai sair daquele problema em 1, 10, 20, 30 sessões. Muitas vezes isso dura por anos. Mas a pessoa sai, desde que ela consiga entender que aquilo, colocar para fora aquilo que tem dentro dela, por meio de palavras, seja muito diferente do que colocar para fora aquilo dentro dela por meio de compulsões,
por meio de consumo de álcool, consumo de drogas, Sim. violência e os jogos. Então, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa colocar para fora, externar aquilo que é o problema dela, que muitas vezes é gerado na atualidade, mas por muitas e muitas vezes gerado também quando é um indivíduo bebê, quando é uma criança. E se você for olhar pela parte espiritual, por encarnações passadas. Então, isso a gente não pode descartar. Eu coloco que sou um psicanalista humanizado por ter estudado isso, e por estudar, e é um estudo contínuo e eterno, talvez eu estude até a morte, ou morra estudando de uma forma tranquila, Sim. não em exagero, senão a gente vai deixar estudar aí nas pontas novamente, porque você precisa entender que aquela pessoa que procura um psicanalista, para ela poder falar, para ela poder expressar o que tem dentro dela, possa entender que aquilo é algum problema interno que ela passa, que é ocasionado da infância ou de agora, por problemas, por exemplo, de assédio. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela começa a falar, ela começa a colocar para fora esse sentimento, coisas, angústias, recalques, ela começa a ficar mais aliviada. E aí ela começa a ter a menor necessidade de compulsionar aquele problema em algumas outras coisas que são péssimas para a saúde, que por muitas vezes, e não é só os jogos, mas a droga, o álcool, tudo isso vai ter um reflexo no quê? Na família, nos amigos, consequentemente você gera esse reflexo, como eu falei anteriormente, na esposa, que gera no filho, e o filho acha que aquilo é normal. Então, por exemplo, quando ele chega em casa depois de um jogo, que ele perdeu tudo, ou mesmo no jogo, que ele deixa aquele jogo de lado, porque ele perdeu tudo, ele vai e desconta na esposa. A criança acha que é normal. E ela vai fazer o quê? Normalizar isso na escola. E a gente tem uma sociedade doente. Ao mesmo tempo, isso também é um reflexo dos jogos e da internet. Quando você passa muito tempo, por exemplo, no Instagram, no Facebook, vendo a vida das outras pessoas, vamos colocar isso aí também como um certo tipo de fofoca, mas na verdade isso daí é uma fofoca e é uma inveja, porque você quer aquilo do outro, e o outro coloca aquilo para que você anseie e compre aquilo, aquela ideia, aquele produto, e por muitas vezes, ou quase muito hoje, você compra também aquele problema. Então, o que acontece é muito parecido com os jogos. O que acontece quando ela perguntou sobre o adulto, o adulto hoje, principalmente o homem, e eu faço questão de tocar nesse assunto, quando ele chega em casa, ele deixa o filho de lado para jogar um videogame. Aí o filho procura, cadê o meu adulto? Cadê o meu pai para conversar? Cadê o meu pai de exemplo? É a síndrome da sala esvaziada. Justamente isso. E aí o que ele tem? Um pai jogando videogame, porque o pai está ali como um jovem. Exato. E o filho perde a referência do adulto. E o pai tentaria descarregar as suas energias ali, não dando atenção para o filho, que precisa de uma boa conversa, uma atenção. E aí ele perde a referência do Eu adulto. diria que as drogas lícitas hoje abriram o leque, né? Álcool, fumo, jogo e internet. Exato. E aí, como droga lícita. E aí a pergunta da Magali, né, Fábio, para a gente encerrar. Pode fazer então, Virgínia, pode fazer. Fábio, por exemplo, aquela pessoa que não cuida da vida dela, ela fica só olhando a vida dos outros. Mesmo o vizinho, não estou falando só a internet. Não, isso daí é uma coisa milenar, né? Eu vou dar um exemplo simples de gerações um pouco passadas, aquela senhora que ficava na janela olhando tudo que estava acontecendo, porque ela precisava cuidar da vida dos outros. Inclusive com um travesseirinho para não machucar o cotovelo. Não, ela procura nos outros aquilo que ela gostaria. Então, eu não posso falar que isso era só aquela senhora que ficava, mas aquele senhor também ficava. Também. Aquele senhor que fica no bar conversando com o outro e falando, pô, viu aquela lá passando assim? Viu aquele ali passando assim? Quando hoje... Olha o carro que ele comprou. Justamente isso. Ele está só observando... E reclamando, hein? Igual o velho do Rastelo. É isso mesmo. Então, a gente tem que pensar assim, eu não estou dizendo, na atualidade, que isso é um problema de criança, de filho, homem e mulher.
Eu estou falando do problema que é o filho, a quem faz o papel de mãe, que hoje o papel de mãe pode ser feito por um homem ou por uma mulher, e também aquele pai que hoje não precisa necessariamente, isso é muito natural da vida, porque isso é o amor, Exato. Que não é representado por um homem e por muitas vezes também por uma outra mulher. Então, o que eu quero dizer, deixar bem claro, é que eu estou falando de um triângulo onde a criança procura em duas referências, pai, mãe, mãe e mãe, mãe que é pai, pai que é mãe. Para quê? Para que ela tenha a segurança no próprio crescimento e no próprio desenvolvimento psicossocial dela. Exato. Tá? Bem então, colocado. essa é uma que a gente tem que ter bastante clareza. Eu acho que a gente pode construir também com o Fábio um programa sobre isso, Fábio, aí um programa só dedicado a isso. Também dá pano para as mãos. Né? Dá, porque também as pessoas não estão entendendo isso, e você muito bem colocou. Pode ser duas moças, pode ser dois rapazes, não importa, não é isso que vai interferir, mas é enfocar, é atenção, é garantir essa atenção, porque muitas crianças hoje saem para a escola e eles chegam na escola já com problemas, com angústias, retraído ou extremamente irritado, e vão procurar essas crianças no professor, em alguém que vai dar atenção a elas. E muitas vezes elas têm potencialmente um problema. Recentemente a gente teve um problema aqui na região, que quem notou não foram os pais, quem notou foi um professor, um caso, inclusive, de assédio e de outras coisas mais, e aí a gente percebe que faltou o quê? Justamente o que o Fábio comentou. Fábio, foi uma honra, mais uma vez, contar com você também, vamos trocar esse feedback para a gente fazer um programa só sobre isso. Acho que é interessante a gente focar, fechar essa questão. Eu vejo as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão perdendo a paciência umas com as outras, os filhos estão deixados... O filho virou agora um produto de luxo. Ele faz o seguinte, vai lá para o seu quarto, fica lá no seu computador, no seu smartphone. Eu estou assistindo a minha televisão. Ou ele chega lá e está no videogame que ele deveria ter comprado para o filho dele, ou fazer essa gestão dos dois ali juntos, trocando energia, né, Fábio? Só a respeito disso, hoje, nas plataformas de psicanálise e de psicologia, a série mais comentada é adolescência. É justamente por isso. Sim. Por o problema de um adolescente de 13 anos, eu vou dar um spoiler. É uma série britânica, não é isso? É uma série britânica. Ele assassina uma amiga. Eu não vou falar muito sobre isso, porque é legal que todos vejam. Como diz o Marcos, com o adolescente, como diz o Marcos, que é mais jovem, spoiler. Isso. E veja com o filho adolescente, que é muito importante que o filho saiba que aquilo existe nele, e muitas vezes ele está trancado no quarto vendo coisas que... Exato. Não são tão... eu acho que esse é o maior perigo, que quando você pensa numa criança que não está ajustada e que não tem um apoio, ela já está à mercê de qualquer predador. O nosso querido Lúcio Zé Bento, lá de Florianópolis, está na Secretaria de Educação de Florianópolis, ele tinha nos colocado à disposição, passou, aí a gente acabou não utilizando isso. Nós tivemos aquele caso de um jovem que entrou em uma creche, acabou matando algumas crianças, e naquele momento a gente teve a atenção da Secretaria Estadual. Vamos tentar, de repente, também recapitular isso, com a presença do Fábio também. A gente faz um link Santa Catarina aqui com o Santos, para que a gente possa tratar isso. E é muito importante a presença de pessoas como o Fábio, como o Marcos. Inclusive, o Marcos acabou de me passar um bilhetinho aqui, é brincadeira, né? O Marcos disse que spoiler é da época dele. É aquele treco que você comprava e colocava na parte de trás do carro. Na sua época é dar uma palhinha. Esse era o spoiler. Você comprava para pôr na traseira do Chevetão, do Voyage. Não esse não, peraí. Até no Fuscão já tinha. Você podia botar uma rabetazinha nele para ver se funcionava. Voyage Scott era mais normal. Olha, não fale nisso não, que os Unos estão desafiando as inundações que os carros modernos não conseguem. Hein? Opa! Não conseguem. Olha, tem uma Como é que era? Como é que o Magri falaria? Um inafundável. Outro dia eu vi, eu não vou dar a marca aqui, mas outro dia eu vi uma imagem de uma picape de uma marca alemã, a bichinha parou na água e vê aquele 147 vagabundo, né, como diz o outro, que não servia para nada, passou, ainda debochou daquela super mega picape de uma marca alemã. Ainda buzinou. Fábio, quero que as pessoas façam contato com você cada vez mais, é o Fábio Rodrigues Leal, psicanalista, ele também que é um palestrante de autoconhecimento, é importante isso para todos. Não preciso disso, todos nós precisamos. Se olhe no espelho, né, e perceba, né,
É aquele exercício de ir para o banheiro todo dia de manhã, tomar aquele banho, escova os dentes, olha no espelho e fala assim, hoje vai dar tudo certo, hoje está tudo bom. Aí você para e começa a falar, precisa de ajuda, o autoconhecimento é maravilhoso, mas entender os nossos problemas. Todo mundo tem problema. E não é o problema que o Marcos falou que é goteira, não. Todos nós, seres humanos, temos problemas e esse problema tem que ser sanado. Fábio, um abraço. Quem quiser fazer contato com você, por gentileza. Pode ser através do WhatsApp, no 1399-771-5654. Eu cito, inclusive, o DDD 13, porque são atendimentos online. Isso. Então, hoje, por exemplo, eu atendo pessoas do Rio Grande do Sul, atendo Paraná, atendo Rio Grande do Norte, atendo Portugal. Olha que beleza. Estrangeiros que hoje têm muito desse problema. Ora, pois, garoto, estamos aqui a ficar espertos. O importante é que a gente possa atender essas pessoas. E ajudá-las, né? E ajudar essas pessoas. É isso aí. Então, o principal contato é... Está anotando aí, professor? Já peguei o cartão aqui, ó. Então, o principal é esse, é o WhatsApp. Pode passar o WhatsApp, assim que der uma pausa nos atendimentos, eu respondo, aí a gente tem uma conversa preliminar, para que a gente possa ouvir essas pessoas e dar oportunidade para essas pessoas colocar o que está aí dentro, angustiando e atrás de uma cura. Muito bom isso. Marcos Stort, professor, engenheiro, diretor da A2S Engenharia e Perícia. Ó, põe isso no bolso, deixa no bolso. Quando algum aluno tiver aquele xerique, você fala aqui, ó, tá aqui o seu comprimido. Não venha me trazer problemas. Eu quero... Tem uma história que é o seguinte, né? As problemáticas, quem arruma as solucionáticas é você. Lembra disso? Mas aí precisa de iniciática. É iniciática. Marcos, quem quiser o contato também com o engenheiro, o professor, vamos lá. A2S. Eu vou pegar a linha aqui do Fábio. Se você tem algum problema de saúde da sua edificação, eu estou aqui para ajudar também, né? Porque está transpirando muito, né? O prédio é exatamente como o nosso corpo humano, né? A laje não pode transpirar demais. A estrutura de concreto são os nossos ossos, o encanamento é nosso sistema hídrico no corpo, o sistema elétrico são os nossos nervos. Então, nós temos uma similaridade muito grande. E um prédio doente também não é um lugar adequado para isso, né? E esse prédio doente deixa o morador também doente. Vai deixar o morador doente. Então, eu deixo aqui o nosso A2S.com, A2Sconsultoria.com.br, onde você pode acessar lá no nosso site. Tem um blog com informações bastante interessantes, numa linguagem bem fácil de ser entendida para essas circunstâncias. E a solução, ela existe. Desde que, efetivamente, como diz o Fábio, você a externe, né? Você a apresente. Não fique sofrendo eternamente achando que aquilo não tem solução. Tem. Depois que eu vi que construções antiquíssimas, como pirâmides do Egito, né? O Coliseu em Roma... Não, a pirâmide do Egito não tem problema porque ela não chove, né? Não. Mas o Coliseu tem o nosso concreto romano, né? O Panteão foi a primeira obra em concreto, e todos nós, se não tivemos oportunidade de vê-los pessoalmente, já vimos em filme, em vídeo, em fotografia, nós não temos aquilo que não tem a fluorescência. Nós não precisamos ir para a Itália para ver a Torre de Pisa, né? Não, porque aqui nós temos em Santos mais ou menos 365 edificações inclinadas, né? Notadamente as da praia, que chamam a atenção, porque a gente tem ângulo de visão, mas tem muito mais ainda. O barato é ver o turista ir lá na beiradinha da água e fazer assim. Faz a selfie, né? Ou é o ponto de referência para ele não se perder na praia. Diga, Virgínia. Marilda Larrubia Cerquetani, sinto muito... Sim, muitos esclarecimentos. Informações e orientações são sempre mega necessárias. Está devendo uma visita aqui a Marilda, que é fantástica, profissional também, grande pessoa também. Um abraço também para o Gerson, para o Carlos Eduardo, um abraço para o Sérgio Zibel, lá em Balneário Camboriú. Lá me dá problema já de ansiedade, né? Nervosismo total, porque daqui a pouco você, para andar em Balneário Camboriú, você não vai conseguir mais ver o céu, você vai ter que andar assim, ó. Só ver prédio. E olha... É uma coisa que as pessoas falam lá. Eu conheço alguns moradores lá dizendo o seguinte: a cidade está densando demais, está trazendo problemas demais para a população, então é rever alguns pontos também, né? Inclusive o Sérgio me perguntou, é verdade que o Neymar tem um pequeno apartamento, ele tem uma kitnet aí, né? Em Camboriú. Um loft, né? E baixinho, prédio baixinho assim. É um estúdio que está na moda agora, estúdio. A gente não fala mais kitnet. Não fala mais kitnet. Isso é
É igual o da Palhinha, é kitnet. Então tá bom. Gente, obrigado, Fábio, obrigado, Marcos, obrigado, Virgínia, obrigado aos ouvintes também, ao Ribeiro, ao Otávio, que hoje está de folga, né? Diz que hoje é Cubatão, está tudo fechado, não tem nada aberto, a cidade está maravilhosa, não falta nada. Estou sentindo uma certa provocação aí com o prefeito César Nascimento, que não falta nada, né? Ele diz assim, Cubatão é maravilhoso, né? Tudo está funcionando bem, feriado no meio de semana, como ele diz aqui, como é que é? A limpeza urbana está ótima, não temos nenhum problema de trânsito aqui. Olha que a cidade é pequena, hein, Otávio? Você está bravo, hein? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pronto. Seu problema está acabado. A solução está aqui, ó. O Otávio está bravo aqui, né? Deixa eu mandar um abraço para a dona Mônica também, o Cássio, o Cássio lá no Japuê, em São Vicente. Um abraço para o Palim, que também está aí como conferente, atendendo as cargas e descargas que chegam no Porto de Santos. E para você que esteve com a gente aqui, teve mais gente que participou. Peço desculpas não dar o nome, ela vai subindo, mas obrigado pela participação. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Rádio tchau. 24 horas no ar, a gente encerra o ponto a ponto, mas a rádio está aí com música, informação e prestação de serviço. Ó, cuide-se. Tchau.